Olá! A dica do professor de hoje é sobre finite e non-finite clauses. Uma finite clause é uma oração que apresenta flexão de tempo verbal, que pode ser tanto no presente quanto no passado, e flexão de número, ou seja, singular e plural. Esse tipo de oração sempre tem um sujeito explícito e pode funcionar tanto como uma oração coordenada como uma oração subordinada. É possível afirmar, portanto, que as finite clauses são, de certa forma, mais independentes do que as non-finite clauses que você verá a seguir. Tem-se aqui alguns exemplos de finite clauses. He lives on his own. Nessa oração, pode-se encontrar a marcação de tempo verbal presente, pois a presença do S logo após o verbo no presente é uma característica morfológica da conjugação da terceira pessoa do singular em língua inglesa. Aren't you going anywhere? Nessa oração, é possível verificar a marcação de tempo verbal presente através do verbo to be, conjugado como are, e também através da marcação de número, já que you pode ser tanto singular como plural, dependendo do contexto. I worked there. Nessa oração, é possível verificar a marcação de tempo verbal do passado, pois ed é uma partícula ou um morfema específico da língua inglesa para demarcar verbos regulares no passado. Os verbos irregulares, por sua vez, possuem uma apresentação diferente, sem o uso, portanto, da partícula ed. As finite clauses também podem aparecer com modal verbs, pois alguns modal verbs já carregam intrinsecamente informações de tempo verbal. Dessa forma, se aparecer um modal verb que contenha em si uma marcação de tempo verbal, você possivelmente já pode considerar essa oração como uma finite clause. Apresentam-se aqui dois exemplos. I would do this for you. E she could travel by bus. Would e could são dois exemplos de modal verbs, que carregam consigo informações inerentes de tempo verbal. Pode-se afirmar que would seria uma forma equivalente ao passado de will, ao passo que could seria o passado do verbo modal can. Agora, partindo para algo novo. Uma non-finite clause é uma oração que contém um verbo lexical e, diferentemente das finite clauses, não possui inflexão de tempo verbal. As non-finite clauses são geralmente orações subordinadas, diferentemente das finite clauses que você viu antes. Tem-se aqui alguns exemplos, separados em três grandes grupos. Non-finite clauses com ing. At 10 o'clock every Friday, they would hear someone walking up the stairs. Walking up the stairs é uma oração subordinada. Veja que o walking está demarcando uma ação no passado, substituindo was walking, ou seja, uma marcação de tempo verbal do passado contínuo. Já no segundo exemplo, to help the people who travel into the city by car, there are multiple story car parks around the edge of the city center. Multiple story car parks, que é um tipo de garagem-prédio, é o agente que ajuda as pessoas a estacionarem os seus carros. To indica que o tempo verbal do verbo there are é o mesmo em toda a oração. Assim, tem-se marcação de tempo verbal presente aqui, porém, não de uma forma explícita. Já no terceiro exemplo, tem-se uma oração seguida de palavras com ed. You should read the parts highlighted in yellow. Tem-se, portanto, aqui o verbo highlight transformado em adjetivo, devido ao acréscimo do sufixo ed logo após a oração principal. Lembre-se, ed não necessariamente indica um verbo no passado em uma oração, que possa ser a principal, já que as non-finite clauses são orações geralmente subordinadas. Este ed é apenas uma formação de palavra que transforma verbos em adjetivos na língua inglesa. Caso você precise de ajuda, uma dica é consultar outros materiais, como as gramáticas, por exemplo, que trazem explicações necessárias para que você entenda o assunto. Bibliografias adicionais apenas têm a acrescentar ao seu conhecimento. Bons estudos!